uma escalação. Amanhã o Grêmio vai começar com 11. O Renato não quis falar o time que encara o Caxias nesse sábado, mas a gente tem uma ideia e eu vou te contar a partir de agora, aqui nesse vídeo do nosso Central Grenal. Falou sobre Edenilson, sobre Internacional, a confusão no último jogo do Colorado e sobre reforços. Depois da vinheta, todo o conteúdo aqui pra ti. Fala, meus amigos, tudo certo? Tudo tranquilo? Começando mais um conteúdo sobre Grêmio aqui no Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre a dupla Grenal. Tanto eu, cobrindo o Grêmio, quanto o meu amigo Matheus Fernando, sempre te deixamos muito bem informado. Beleza? O Renato deu uma entrevista coletiva na manhã dessa sexta-feira, final da manhã ali, né, pouco antes de embarcar para Caxias do Sul, para a grande final do Campeonato Gaúcho, que acontece nesse sábado às 4h30 da tarde, contra o Caxias no Centenário. Renato estava bem animado, vamos dizer assim, falou inclusive sobre várias situações, falou sobre o Thiago Santos, sobre o Inter, sobre Edenilson, citou o Edenilson, né, falou sobre reforços, e nós vamos esmiuçar, até sobre o time, hein, nós vamos esmiuçar tudo isso a partir de agora. Sobre o Thiago Santos, ele foi questionado mais uma vez sobre a situação do Thiago Santos, que deixou o Grêmio ontem, né, como a gente soube, está indo para o Fluminense a pedido do técnico Fernando Diniz. Ele voltou a criticar a imprensa. Falou que a imprensa tem uma parte muito grande na situação do Thiago. Falou que os jornalistas do ar-condicionado, como ele já havia citado na última entrevista coletiva, são grandes responsáveis pela situação do Thiago, porque criticam demais, passam do ponto, chegam a entrar no âmbito pessoal dos jogadores. Falou que inclusive alguns jogadores já tiveram problemas com os filhos nos colégios, que os filhos acabam sendo alvos de falas dos coleguinhas, acabam sendo criticados muitas vezes, pessoal que passa do ponto mesmo, né? Que não sabe separar o que é uma coisa e o que é outra, porque o que a criança vai saber do trabalho do pai, então é bem complicada essa situação. E o Renato falou sobre isso. O Renato disse, olha, o dia que os jogadores chegarem aqui e falar sobre esses jornalistas, os filhos dos jornalistas é que vão sentir o que os filhos dos jogadores passam nos colégios. E aí eu quero ver. Então o Renato deu uma crítica dura aí nesses jornalistas que às vezes passam do ponto criticando os jogadores. Falou sobre a situação do Edenilson. Aí vem a situação do Edenilson. Ele disse, olha, lá do outro lado também tem isso. Falavam que o Edenilson era o culpado, o Edenilson saiu, e agora quem é? Então, o Renato aí deixou essa dúvida no ar e aí também acabou falando sobre a situação dos jogadores, fazendo uma grande crítica à imprensa. Sobre reforços, ele disse, olha, nós estamos nos reunindo, estamos conversando, mas o grande problema do Grêmio é a questão financeira. Quando nós achamos bons jogadores, bate na questão financeira. Disse que teve uma reunião com a direção do Grêmio na quarta-feira, ficaram até 1h30 da manhã conversando, pesquisando sobre novos reforços, e quando acha, a questão financeira é o grande impedimento. Diz que o Grêmio precisa contratar e diz que o Grêmio vai contratar, porque o Grêmio quer brigar tanto pelo Brasileirão, tanto pela Copa do Brasil. Então, como está saindo jogadores, ele é obrigado a contratar. Colocou a direção aí, mais uma vez, contra a parede. Sobre o confronto contra o Caxias nesse final de semana, a todo instante, prezou o respeito pelo Caxias. O Caxias sempre foi um grande clube contra a dupla Grenal, diz que sempre foi uma pedra no sapato, tanto para Inter quanto para Grêmio. Diz que não tem como prever o resultado, mas diz que será um grande jogo. Diz que o Caxias tem muitos méritos, tanto que chegou à grande final, diz que o Grêmio passou muito trabalho para vencer o Caxias lá no Centenário, ainda na fase de jogos ainda do Campeonato Gaúcho. O Grêmio acabou ganhando aquele jogo de 2-1 de virada. Então, prezando sempre muito respeito pelo Caxias, porque acabou eliminando, inclusive, o grande rival do Grêmio, o Internacional. Beleza? Em algum momento ele foi questionado sobre o Soares, se ele tinha algum medo de daqui a pouco perder o Soares, porque o Soares não tem um reserva hoje, o Diego Souza lesionado, o Ferreira também está afastado por lesão, e foi questionado se daqui a pouco perdeu o Soares por lesão, ou por uma briga, uma confusão e tal, e ele disse, olha, eu não tenho o que fazer, só se eu deixar o Soares no ar-condicionado, só se ele não ir jogar. Isso não tem como a gente prever. Ele diz que instrui muito os jogadores, conversa com eles, pede para eles manterem a calma, pede para eles resolverem o jogo
lá, pelo menos, ou manter num nível que consiga trazer para Porto Alegre numa situação mais facilitada, mas sempre, obviamente, brigando para trazer o bom resultado para o Grêmio, um resultado positivo. Então, ele ainda falou, olha, é por isso que a gente precisa ter elenco. Para caso alguém ser expulso, ou o Soares lesionar, ou algo do tipo, a gente tenha um reserva. Hoje o Soares não tem reserva no Grêmio. Sobre a confusão no Internacional, ele também foi questionado sobre isso. Ele falou que no futebol é preciso saber perder e ganhar. Criticou os jogadores tanto de Inter quanto Caxias pela briga, disse que se perguntar para qualquer um dos jogadores envolvidos na briga, hoje todos eles, obviamente, estão arrependidos, mas que devem ser sim punidos de forma exemplar, porque isso não pode acontecer no futebol brasileiro. Sobre o... A gente não pode chamar de pai, eu acho, né? Sobre aquele cara lá que invadiu o gramado com a filhinha no colo, dizendo que era para proteger ela, ele disse, olha, aquilo ali é uma das maiores vergonhas do futebol e isso rodou o mundo. Isso só serviu para manchar o futebol brasileiro. Foram as palavras do Renato. Então, pediu também uma punição exemplar para esse rapaz aí, tá? Sobre desfalques, Renato disse na entrevista que Kahneman sentiu uma lesão no tendão esquerdo, não viaja e não vai jogar. Deve ser preservado. E o Carbacho, ele tá com uma virose, tá com gripe. Tá sentindo febre, o médico do Grêmio já foi até a casa do jogador, já examinou, não é Covid, mas deve ser, foi afastado até para não, daqui a pouco, acabar espalhando para os outros jogadores também. Então, Carbacho e Kahneman são os desfalques do Grêmio para o jogo deste sábado, aliás, perdão. Beleza, gurizada? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla Grenal. Eu sou o repórter Diogo Lachmann e até a próxima. Tchau.